um pouco sobre o governo constitucional e a radicalização política. O que é que a gente está chamando de radicalização política? O que é que a gente está chamando de radicalização política? Aqui a gente está chamando aquele contexto na década de 30, onde vai crescer a influência do lado da extrema-direita, do nazifascismo, do lado do que a gente chamaria hoje de esquerda, do socialismo ou do comunismo. Tá? Essa radicalização política ela vai ser marcada principalmente por a valorização de um Estado mais forte, mais centralizador e interventor, intervencionista, ou seja, um Estado que age em várias áreas da sociedade, na economia, na política, na cultura e assim por diante. Isso vai se dar principalmente devido à crise 29. Quando ocorre a crise 29, as democracias liberais elas vão questionar tanto a democracia liberal quanto o liberalismo econômico. Isso é um exemplo muito forte da Alemanha, da República Weimar, que é a república que existia na Alemanha, que com a crise 29, a Alemanha é a que mais sofre, justamente devido à Primeira Guerra Mundial e tudo mais, e aí vai crescer esses grupos conservadores de extrema direita na Alemanha que vão assumir o poder, que é o nazismo. Na Itália vai ocorrer isso com o fascismo, na Alemanha com o nazismo. O socialismo soviético já é uma outra história. Ele vai surgir da Revolução de 1917, durante toda a década de 20 ele vai passar por um processo de guerras civis, até começar a reorganizar sua economia, sua política no final da década de 20, e na década de 30 ela é marcada por um crescimento econômico exacerbado, uma industrialização muito grande, enquanto todo o resto do mundo está se recuperando da crise 29, a União Soviética está crescendo muito. Então você tem aqui a União Soviética crescendo, passando fora da crise 29, porque não está nesse momento dentro do que seria o capitalismo, está numa outra posição política e econômica. Por outro lado, você tem o nazifascismo que vai surgir como uma reação à crise 29, com a reação da crise do liberalismo e que vai fazer um Estado forte, centralizador, intervencionista que vai agir na economia. E aí, por exemplo, a Alemanha vai do país que mais sofreu a crise 29 para a beira da Segunda Guerra Mundial como uma potência mundial econômica, né? Isso não justifica os malfeitos nem a crueldade que é o nazismo, tá, gente? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode tentar ver uma espécie de mais, de porém, de compensação para o que foi o nazismo. O nazismo foi cruel, não importa se o desenvolvimento econômico ocorreu. De qualquer modo, naquele momento, na década de 30, apareciam essas duas formas de governo como exemplos. Lembrando que muita gente hoje está falando besteira na internet, besteira através de textos e vídeos, tentando aproximar esses dois como se fosse a mesma coisa. Não são, tá? São oposições. Os dois, por sinal, elencava um ao outro como inimigos. No caso do nazismo, esse era o inimigo número 1 do nazismo. No caso do comunismo, não. Era o inimigo número 2, já que o capitalismo era o primeiro inimigo. Mas eles são opostos, não importa se fizeram um acordo lá no início da Segunda Guerra Mundial, que era um acordo para tentar manter os dois países intactos, não por causa de questões ideológicas. E aí a ideologia deles são opostos na sua base. No caso socialista, prega a igualdade socioeconômica, o outro prega uma sociedade desigual através das hierarquias. Então você já tem aí uma crítica muito forte entre um e outro. Professor, mas os dois tinham estados centralizadores ou autoritários ou ditatoriais, assim como você queira pensar. Sim, mas existem vários estados ditatoriais na história e nem por isso eles são socialistas nem nazifascistas. Por exemplo, as monarquias absolutistas não são nenhum dos dois. Entendeu? O fato de ter um estado centralizador, autoritário, não é o fato que vai tornar esses dois próximos, ou esses dois no mesmo grupo, tá bom? Isso é muito importante. Existiram ditaduras e estados autoritários de vários tipos, tá bom? Então, eles dois são opostos. O que é que acontece com esse capitalismo? O capitalismo nesse período. O capitalismo nesse período já é um outro perfil. O capitalismo nesse período, ele continua capitalista, só que ele é menos liberal e ele vai ter um estado mais intervencionista. Tá? Então uma coisa que a gente vai ver é que seja no nazifascismo, seja no socialismo, seja no capitalismo norte-americano, nós vamos ter um Estado mais forte, um executivo mais forte e um Estado mais intervencionista, ou seja, ele vai agir em várias áreas. No caso do capitalismo, um marcante dessa época é o New Deal lá nos Estados Unidos, onde o Estado vai dar assistência social, o Estado vai dar empregos, o Estado vai tentar recuperar a economia, intervir na economia. Lembrando que o liberalismo diz que o Estado não intervém.
Então essa é a marca da década de 30, tá certo? É uma década que vai influenciar muito, essa marca externa vai influenciar muito o Brasil internamente. Então como é que vai influenciar? Vai surgir no Brasil grupos tanto alinhados ao nazifascismo, quanto alinhados ao socialismo, e o próprio governante do Brasil, Getúlio Vargas, vai ser muito inspirado pelo fascismo. Ele é muito fã de Mussolini, ele é muito fã de Hitler, ele vai ter com a Alemanha e a Itália como alguns dos seus principais parceiros econômicos. Ele vai usar muito da ideologia do nazifascismo para poder implementar seu Estado novo. Então nós temos aqui muitas influências vindas dessas disputas externas, tá bom? Só uma sugestão. Eu fiz uma live logo no começo da pandemia sobre nazismo e fascismo no Brasil. Ela tem uns 40, 50 minutos, mas fala sobre o que é o nazismo, o que é o fascismo, partido nazista brasileiro que existiu na época, o integralismo e o nazifascismo em Vargas. Então quem quiser, quem ficar curioso, tá aqui no meu canal, eu vou botar o link na descrição desse vídeo, clica lá, assiste se tiver tempo, que eu acho que vocês vão gostar. Então vamos para esses grupos, né? Nós temos aqui a formação de pelo menos dois grandes grupos que vão ser opostos e que marcam essa radicalização política. A e B, Ação Integralista Brasileira, que vem com suas bases de formação desde a década de 20, como uma espécie de reação ao modernismo paulistano ou o modernismo antropofágico do Oswald de Andrade e também o modernismo do Marco de Andrade. Como é que surge isso? Plínio Salgado, mais outros intelectuais, vão formar um movimento chamado Verde e Amarelo, um movimento conservador, artisticamente falando, nativista, que buscava na cultura popular sim suas essências, mas buscava no conservadorismo brasileiro essa essência, não aceitava nenhuma contribuição externa e criticava muito o modernismo paulistano, tá? Então esse movimento Verde e Amarelo vai criar uma escola artística chamada Escola da Anta, onde vai ter muito dessa arte nativista. Na década de 30, em torno dessas figuras intelectuais que participaram do Verde e Amarelo, vão se reunir grupos de extrema-direita e vai ser fundado a Ação Integralista Brasileira, inspiradas no fascismo italiano. Aí eu tenho os três principais líderes, tá? O principal é o Plínio Salgado, é o líder supremo da IB, mas ele era acompanhado de outros dois líderes, também ideólogos, também escritores, também fundamentais para criar o pensamento da IB, que é o Gustavo Barroso, cearense, e o Miguel Reale, né? E aí tem uma coisa curiosa, Gustavo Barroso era também um grande folclorista, um grande conhecedor das culturas populares, das lendas populares e tradições populares. Lembrando que folclore não é algo positivo, tá? Folclore é uma visão um pouco passadista sobre a cultura popular, como se ela tivesse morta. E o Miguel Reale é um jurista e tornou-se filósofo, que vai contribuir com o golpe de 1964, né, da ditadura de 64. A IB a gente vai ver que meio que vai contribuir com a formação do pensamento brasileiro conservador a ponto de influenciar o golpe de 64 também. E o golpe do Estado Novo de 37. Quais são as características fundamentais da IB, para a gente tentar aqui sintetizar essa ideia? Inspirado no fascismo europeu, eles eram muito inspirados no fascismo italiano, tá? Então, tanto nas vestimentas como no modo de pensar, no conservadorismo, nas suas principais ideias, né, da sua ideologia. É uma organização militarizada, eu acho que vocês repararam nas fardas, nos fardamentos, né? Então, era uma organização que tinha hierarquia como se fosse um exército, que fazia atos públicos marchando, saudando, assim como as Forças Armadas, que pregava sim a ação violenta para as suas oposições. Então eles pregavam a violência como uso com as suas oposições, e infelizmente a gente viu um ato recente do novo integralismo, né? Eles reabriram, eu não sei se reabrir é a palavra certa, mas abriram um novo integralismo inspirado no integralismo da década de 30 e fizeram aquele ato das portas do Porta dos Fundos, né? Que foi incendiar a sede do Porta dos Fundos. Então vocês percebem esse tipo de influência. Símbolos uniformizadores utilizavam símbolos como não só para valorizar suas ideologias, mas também para dar uma ideia de uniformizador, de uma homogeneidade. Então, quais são os principais símbolos? Além da farda verde, que dá a eles a característica,
básica, o sigma como símbolo de soma, lá da matemática, que é esse símbolo aí, o sigma. O Anauê, um comprimento vindo do Tupi-Guarani, que traz a ideia de irmandade entre esses grupos. Então, quando estavam em atos públicos, ou quando o líder deles, Plínio Salgado, aparecia, eles cumprimentavam com a saudação no estilo nazista, o braço fazendo o mesmo movimento. Não vou repetir aqui, que eu não me sinto confortável com essa situação, mas usavam aquele mesmo comprimento, só que em vez de gritar o Heil Hitler, ou qualquer desse tipo, gritavam o Anauê. E além disso, o lema principal era Deus, Pátria e Família, que mostra um posicionamento conservador, ligado ao catolicismo conservador, ligado ao movimento fascista conservador, com a ideia de que primeiro Deus, depois a pátria, por último a família. E a família aqui que eles estão falando não só é a família, eu sei familiar, mas o integralista no geral, tá? Então, e é engraçado, não é engraçado, é interessante observar que esse tipo de lema, esse tipo de postura tem influenciado muito a política atual. Não só a política dessas figuras que eu falei, que teve o ataque do Porta dos Fundos, mas a política de partidos políticos ou grupos políticos atuais com lemas desse tipo, como se, em nome de Deus eu posso fazer qualquer coisa, em nome da pátria eu posso fazer qualquer coisa até com o povo, em nome da família eu posso fazer qualquer coisa até com o povo. Então, quem é o último aí? É o cidadão. O último é o povo. O povo nem está no lema, se você parar para pensar. Então, em nome de qualquer um desses três, você pode fazer o que quiser com o povo. E aí, especificamente, eu quero que vocês entendam qual é a ideologia da AIB. Negação da democracia, do pluralismo político e das eleições. Para a AIB, embora ela participasse das eleições, para ela as eleições eram um erro, era um resquício da democracia liberal e era um resquício daquilo que não deu certo na Europa. Para eles deveria ser algo como um partido único de massa, sem oposição, sem democracia, sem pluralismo político, porque o pluralismo político era o caos. Eliminação de qualquer diferença ideológica e da oposição. Então, eles eram a favor de caçar, perseguir as oposições, A e B. Como eu já falei, partido único de massa, controle absoluto do Estado sobre a sociedade. Então, a sociedade deveria ser controlada pelo Estado. Tá? E aí, quando a gente fala controle absoluto do Estado sobre a sociedade, é o controle sobre as posturas, sobre as condutas, sobre as ideias, sobre como a sociedade se comporta. Então, os estados autoritários, principalmente os estados totalitários, que são os estados de extrema-direita nessa década de 30, elas vão controlar o comportamento social. Como uma sociedade se porta é controlado pelo Estado, como se veste, como anda, como fala. Então, eles vão vigiar constantemente essa sociedade. Para entender melhor esses regimes totalitários, eu sugiro assistir alguns filmes, como A Menina que Roubava Livros, ou ler o livro A Menina que Roubava Livros, mas também pode ler o livro clássico 1984. Embora ali ele tenha uma tendência a apontar o que seria o socialismo da União Soviética como totalitário, as características de um regime totalitário estão ali. Um outro que eu gosto, e já nos quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos, também serve no cinema, V de Vingança do anarquista, o escritor anarquista Alan Moore. É sensacional e é inspirado justamente nesses regimes. Então, se vocês observarem lá, vocês vão ver essas características. Preconceito e o racismo. No caso da AIB, eles eram racistas, mas eles não rejeitavam a população negra nos seus quadros. Então, existem muitos negros que participavam desse quadro. Alguns deles, por sinal, que se opuseram a esses quadros depois, quando perceberam o racismo interior da estrutura. O exemplo mais conhecido é o Abdias Nascimento, que depois se tornou um ícone do movimento negro, mas eles não pregavam a pureza racial branca. O que eles pregavam era a mestiçagem como um elemento de valorização, lembrando que a mestiçagem nesse momento é visto como uma parte de uma postura do embranquecimento, tá certo? Da população. Então eles pregavam a ideia da mestiçagem, a valorização de uma raça brasileira mestiça que era superior, mas com tendências antissemitas, e eles eram contra judeus, e civilizatórios, ou seja, eu aceito até o negro, mas eu não aceito a cultura negra, eu não aceito as práticas negras, eu aceito que esse negro entre, mas que ele se civilize,
que ele passe que ele seja um conservador, que ele seja católico, que ele seja civilizado nos padrões europeus. Então, por isso que eu disse, ele é racista, embora aceite o negro dentro de suas estruturas, tá? Nesse quesito específico. Ele não aceita o negro do jeito que ele é, mas sim quer modificar. Brasileiro. Defesa de um nacionalismo radical. Então, qual é o nacionalismo radical? Para eles, primeiro, que não existe nacionalismo fora da IB. Eu gosto desse cartaz como exemplo porque você percebe isso. O Brasil precisa de você, fora do integralismo não há nacionalismo. Então, para ser nacionalismo, de acordo com eles, só é nacionalista quem é da IB, quem é integralista. Tá certo? Então, não existe, tem várias formas de pensar a nação. Para eles, não. Só existe uma forma. Só é nacionalista quem é do integralismo. Com isso, culto ao líder, do mesmo jeito que o nazismo e o fascismo vai fazer, Plínio Salgado seria esse líder que vai ser cultuado, tá? Crença no ideal corporativo, lembrando que esse corporativo é aquele mesmo que eu já falei lá nos outros vídeos e ainda vou falar novamente quando se tratar do trabalhismo, que é justamente o controle dos sindicatos, das organizações de trabalhadores e de empresários, tá? Não é o corporativo, todo mundo está trabalhando junto por um objetivo comum, esse é o discurso, mas na prática não é assim. Catolicismo de extrema direita, um catolicismo conservador, né? E era um grupo conservador e tradicionalista. Como eu falei para vocês, ele era muito inspirado no fascismo europeu, principalmente italiano, mas também alemão. E aí, para vocês entenderem, nós temos aqui um jornal integralista, A Razão, que era publicado e tinha grande influência do Gustavo Barroso lá no Ceará, era publicado no Ceará. E vocês vão observar aqui que eles estão aqui vibrando quando em 1938, tá? Hitler começa a agir em torno do que seria a conquista da Áustria, né? Então ele vai anexar a Áustria, né, dentro do território alemão, e aqui você tem um jornal brasileiro vibrando com as ações do nazismo na Europa. Então, um povo, um Reich, um Führer. A entrada triunfal de Hitler em Viena. O cardeal arcebispo mandou celebrar missas em ação de graça pela reincorporação incruenta da Áustria à Alemanha. E aí todo o artigo é elogioso das ações do nazismo. Enquanto a IB funcionou, ela vai elogiar as ações desse nazismo, tá? Então aqui nós já temos esse jornal que era publicado com as ideias da IB, tá? Mas já posterior ao fechamento dela político, mas os seus integralistas continuavam no Brasil ainda agindo, tá? Então ela reproduzia ainda os ideais integralistas. Repudiava e elegia como inimigos o liberalismo, tá? Então observe que não era só o socialismo, não o comunismo, esse era o principal inimigo, mas o liberalismo. Então liberalismo político, liberalismo econômico, para eles era problemático. Capitalismo internacional, então para eles o capitalismo deveria ser nacional, deveria ser estatizante, deveria ser conservador. Lembrando que o capitalismo nem sempre foi um capitalismo liberal, tá? Então o capitalismo mais conservador perdurava no início do século. O judaísmo, eles eram antissemitas, então muitos dos discursos da ação integralista brasileira criticavam demais o povo judeu. A maçonaria, eles combatiam a maçonaria. Ironicamente, muitos dos membros do integralismo vieram da maçonaria. E aí eu não tenho estudo suficiente para discutir isso. Talvez um amigo meu, Naldinho, depois posso fazer uma contribuição, porque ele é especialista justamente dos discursos da extrema-direita na década de 30. Socialismo e comunismo são seus principais inimigos, então eu acho que o cartaz aí do lado mostra isso. Você tem um braço de um membro da AIB, né, do integralismo, cortando a mão que vem do comunismo para tentar atacar o Brasil. Você repara que a mão é vista como se fosse a mão de um zumbi, ou de uma besta, ou de um ser do mal, né? E a IB vem para salvar o Brasil, por isso tem aí Salvemos o Brasil com relação ao combate ao comunismo. A gente tem que observar que desde 1917, e isso é muito importante, desde 1917, desde a Revolução Russa, o anticomunismo é uma pauta muito forte para as elites brasileiras, sejam as elites que sejam
vindos das oligarquias, seja as elites que são militares. No caso, os que deram o golpe com Vargas, o golpe de 64, da ditadura civil-militar, o anticomunismo é uma pauta dessas elites e ela vai se estender para a população por meio de propaganda. Isso é muito importante, entendam. A população brasileira até hoje, ela nem entende o comunismo, mas ela já odeia o comunismo sem entender, sem saber qual é a pauta básica do comunismo. Por quê? Porque há uma propaganda comunista. Eu costumo dizer que, por exemplo, se você falar com seus avós e bisavós, o comunismo é aquele ser que vai roubar as criancinhas. Aparece todo o mal que aparece no mundo, aparece como uma pauta, como algo do comunismo. Por quê? Porque eles foram criados, por exemplo, nos anos 60 e 70, com essa mensagem que não faz com que eles compreendam o comunismo, mas já os odeiam. Isso vai ocorrer desde 1917 e principalmente a partir de 1922, quando no Brasil é fundado o primeiro Partido Comunista Brasileiro, que estava muito ligado ao movimento dos trabalhadores. O Partido Comunista do Brasil, por exemplo, vai ser fechado logo depois de aberto. E se você pegar toda a história de 1922 até 1920, você considerando que o PCB e o PCdoB são os herdeiros do Partido Comunista do Brasil, lá fundado em 1922, o Partido Comunista no Brasil tem mais tempo de fechado do que de aberto, porque independente de ser, por exemplo, a Primeira República, que era a democracia, a ditadura de Vargas, que era, a era de Vargas, que era uma ditadura, 46 a 64, que era a democracia, 64 a 85, que era a ditadura, todo esse período o partido estava fechado. Mesmo na época democrática do Brasil, não houve partidos comunistas porque eles eram fechados. Eles só tinham duração de um ano, depois fechado, por ordem do Estado. Então é muito importante entender esse anticomunismo na sociedade brasileira a partir dessa perspectiva. E uma coisa interessante da AIB é que ela fundia esses ódios. Ela não ficava com esses ódios tipo, agora nós odiamos o liberalismo, agora nós odiamos o judaísmo, agora nós odiamos o comunismo. Não, eles misturavam tudo, muito parecido com o que ocorria no discurso nazista. Eu tenho dois exemplos desse tipo de discurso. O livro Brasil, Colônia de Banqueiros, do Gustavo Barroso, e o plano Cohen, que vai ser usado, plano falso, fake news, que vai ser usado para dar um golpe no Estado Novo, que trazia na sua mensagem dizendo que era uma articulação judaico-comunista. No Brasil, Colônia de Banqueiros, ele dizia que o Brasil era dominado por capitalistas judeus comunistas. Como é que pode? São oposições absurdas. Mas ele tinha esse discurso de unir todos esses inimigos. Tá? Qual era o papel das mulheres no integralismo? Elas tinham espaço, sim, não como lideranças, não num espaço de igualdade. As mulheres no integralismo eram a partir de um olhar conservador. Então elas tinham o papel de ser esposa e mãe, elas tinham o papel de gerar as futuras gerações integralistas, saudáveis, uma raça superior mestiça e tudo mais. Embora esse discurso mestiçagem valesse no discurso, mas na prática não ocorre, tá? É muito interessante observar isso. O Brasil não incentivou casais interraciais como se imagina. O assistencialismo aí, por exemplo, elas vão fazer muita formação para enfermagem, para agir na área de saúde, tá? E a educação. As mulheres integralistas eram vistas como educadoras para formar as próximas gerações integralistas. Então, tinham participação nas escolas integralistas e assim por diante. Uma das coisas que o integralismo vai fazer é não ficar só na área social. Ele vai se fundar enquanto partido político, vai participar pelo menos 2 eleições. Em 1936, na eleição 35, que elegeu em 36, tiveram 500 vereadores, 20 prefeitos, 4 deputados estaduais e 250 mil votos, que mostrando que era um movimento de massa que crescia. Aí você tem um cartaz falando da importância de votar no integralismo naquele momento. E nas eleições que seria para presidentes de 1938, o Plínio Salgado concorria à eleição, era candidato à eleição, com o objetivo, obviamente, de vencer essa eleição. Só que o que vai acontecer? Como vocês já sabem, em outubro de 1937, Vargas vai dar um golpe, baseado na fake news, vai dar um golpe de Estado. Só que esse golpe de Estado tem uma coisa curiosa. Ele teve a contribuição e o apoio do integralismo, porque Vargas prometeu a Plínio Salgado, se Plínio Salgado não contribuísse ou apoiasse o golpe, obviamente, abrindo mão da eleição,
ele teria o Ministério da Cultura. Só que acontece, o Estado Novo, que é fundado após o golpe, fecha todos os partidos políticos, dentre eles A e B, e o Ministério da Cultura não é dado a Plínio Salgado. A e B vai ser jogado de canto por Vargas durante quase todo, em 32, 37, a e B sempre foi próxima de Vargas, vai ser jogada de canto, lembrando que o Plano Cunha foi criado por um integralista, tá? E aí ela é jogada de canto e o que vai acontecer é que em 1938, em maio de 1938, membros da AIB vai tentar dar um golpe de Estado, vão tentar tomar o governo de Vargas, invadir o Palácio do Catete e tomar o governo de Vargas, não dá certo, eles vão ser presos e o seu líder, Plínio Salgado, será exilado, expulso do Brasil e vai morar em Portugal. E eu quero que vocês observem isso. Em 1938, o integralismo tenta dar um golpe de Estado atacando Vargas, o governo, atacando o Rio de Janeiro, tentando tomar o palácio do governo. E o seu líder vai ser expulso para Portugal. Em 1935, a ANL, membros da ANL, vai dar aqueles 3 levantes comunistas, nem chega perto do palácio do governo, mas Luiz Carlos Prestes passará 10 anos na prisão, aqui no Brasil, com torturas e assim por diante. Então, a própria forma de lidar com uma tentativa de golpe de um que é conservador, de extrema-direita, e de outro que é da esquerda, é diferente. Então está aí um cartaz, né, falando sobre o assalto ao Palácio Guanabara, onde os integralistas tentam tomar, né, o governo. E eu gosto dessa reportagem, do título da reportagem, porque ela dá a entender que o próprio presidente, veja na sexta linha, o próprio presidente da República tomou parte na defesa do Palácio. Eles criam a ideia heróica que Vargas estava lá com as armas combatendo os integralistas. Obviamente ele não fez isso, mas cria essa atmosfera. Ó, o presidente é tão heróico que ele lutou contra os golpistas, né, com os próprios punhos. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco da AIB. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a ANL, né, que seria a oposição à AIB. Então, é isso. Comentem aí o vídeo, curtam, ativem o sininho, porque todos os vídeos que eu vou botando aqui vocês vão saber antes do tempo, tá certo? Antes dos demais, antes de qualquer postagem. E é isso.